São Paulo está atento, isso porque a imprensa norte-americana vem noticiando que o FC Cincinnati e a Udinese estão fechando um acordo para a transferência do Brenner em julho. Lembrando que o São Paulo tem direito a 20% de mais-valia se o jogador for negociado por um valor superior a 13 milhões de dólares. Após o empate sem gols com o Ituano, o São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda e iniciou a preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro de 2023. O tricolor enfrentará o Botafogo no próximo sábado, dia 15, às 18h30, no estádio Newton Santos pela rodada de abertura da competição nacional. A primeira atividade do dia foi realizada com os preparadores físicos. Os atletas fizeram um aquecimento com exercícios funcionais, combinados com trabalhos de agilidade. Em seguida, a comissão técnica promoveu um treino técnico com foco em troca de passes. Por fim, Rogério Ceni comandou uma atividade tática. O São Paulo concluirá os ajustes nesta sexta-feira, dia 14, e na sequência viajará para o Rio de Janeiro. O São Paulo ganhou um desfalque para sua estreia no Campeonato Brasileiro diante do Botafogo. Trata-se do centroavante Herisson, que não estará à disposição de Rogério Ceni por uma questão contratual. A baixa foi confirmada pelo próprio treinador durante coletiva de imprensa após o empate por 0-0 com o Ituano no Morumbi, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Como o jogador está emprestado pelo time carioca até o fim deste ano, o São Paulo precisará pagar uma multa para tê-lo em campo e, segundo Ceni, o clube não irá pagá-la. Herisson foi titular da equipe diante do Ituano, formando dupla de ataque com Calleri. A combinação não deu resultado e Rogério optou por tirá-lo do campo no segundo tempo, colocando Luciano. O zagueiro Beraldo teve descartada qualquer tipo de lesão muscular depois de exames realizados. Substituído com dores na região posterior da coxa esquerda, o defensor preocupou a comissão técnica, mas os exames não identificaram qualquer problema mais grave. Diante disso, o jovem oriundo das categorias de base de Cotia seguirá realizando tratamento no Refis Plus e passará por avaliações diárias. Nesse contexto, Beraldo é tratado como dúvida para a estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro. A indefinição da renovação do volante Luan no São Paulo provocou debates entre torcedores do Palmeiras. Mas o técnico Abel Ferreira encerrou a especulação após a vitória de 4-2 sobre o Tombense na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, onde ele disse o seguinte: "Não, o Palmeiras não quer o Luan e não vai pular o muro, enquanto eu for treinador. Depois a gente não sabe. O Luan é um jogador que lembro que fez uma marcação individual no Veiga e disse que ele corria muito. Mas isso é muito mentira, a presidente foi muito clara e acho que não entra mais ninguém." Com mais 2 vitórias, os times sub-14 e sub-16 masculino do São Paulo encerraram a primeira fase da Copa Bu. As equipes superaram o Taboão da Serra em partidas disputadas em Cotia, 4-1 para a equipe mais jovem e 2-0 para os mais experientes. Agora, as duas equipes se preparam para a próxima fase. O atacante Alessandro se despediu do São Paulo. Ele fazia parte do elenco sub-16, ainda tinha contrato amador, com término em 15 de setembro de 2024. Um dos últimos jogos de Alessandro pelo tricolor foi na goleada de 6-0 no El Sport pela Copa Bu Sub-17, quando marcou 2 gols e foi escolhido o melhor em campo. O São Paulo está na semifinal da Liga de Desenvolvimento. A equipe feminina sub-14 superou Minas Brasília pelo placar de 6-0 e garantiu a vaga na próxima fase. Já classificada, a equipe sub-16 empatou com a Ferroviária em 1-1. As equipes voltam a campo nesta sexta-feira, dia 14, para buscar vaga na final da Liga de Desenvolvimento em partida única. O time sub-14 enfrenta a Ferroviária às 9h45, enquanto o sub-16 encara o Corinthians às 8 horas em Nova Iguaçu. O sub-20 do São Paulo recebeu um reforço de peso para os próximos jogos. O atacante Caio Mateus, de 19 anos, deixou os profissionais por um período para retomar o ritmo de jogo. Uma das grandes promessas da atual safra de Cotia,
Caio havia se firmado no elenco de Rogério Ceni, mas uma grave lesão no joelho direito o fez passar por cirurgia em junho do ano passado. Caio se recuperou no início deste ano e voltou a treinar com o elenco, mas ele perdeu muita força física, além do ritmo de jogo, e ainda não conseguiu retomar sua melhor forma. Com poucas chances de brigar por uma vaga entre os titulares e ganhar minutos com a intensidade das partidas que virão a seguir, a comissão técnica de Ceni sugeriu a Caio Mateus que ele jogue algumas partidas pelo sub-20 para retomar o ritmo de jogo. A ida do atacante para as categorias de base deveria ter ocorrido há pelo menos 2 semanas, juntamente com Rodriguinho, que também desceu de categoria. Devido a um desequilíbrio muscular, porém, essa mudança foi adiada. Caio Mateus, então, reestreou pelo sub-20 nesta quinta-feira, jogo que teve início às 15 horas e já terminou, com o resultado de 1-0 para o Fortaleza. Resultado esse em que o São Paulo vai se despedindo do Campeonato Brasileiro, já que não conseguirá se classificar para o mata-mata. O foco agora é no Campeonato Paulista. O reforço chega em um momento importante para o técnico Belletti, que até o momento faz uma campanha ruim à frente da equipe. Apesar do retorno para a categoria de base, Caio Mateus ainda é visto como uma joia para os próximos anos no clube. O jogador é constantemente elogiado por Rogério Ceni, que o vê como um ponta habilidoso e promissor. Pelos profissionais, Caio soma 2 partidas e 1 gol marcado. Hora de lembrar vocês que o Conselho Deliberativo do São Paulo vai votar nesta quinta-feira o pedido de mais 3 empréstimos bancários para o pagamento de dívidas dos primeiros 3 meses do ano. O clube tem pré-aprovado R$ 145 milhões ao longo do ano. As 2 cotas com o Banco Rendimento e outra com o Banco Daicoval, que podem ser captadas desta vez, não tiveram os valores divulgados. A prática tem sido comum na administração do presidente Júlio Casares. A ideia é que haja um alongamento da dívida e que o São Paulo tenha fluxo de caixa para pagar as pendências mais importantes, como salários, por exemplo. Os pagamentos desses empréstimos aos bancos podem ser feitos durante este ano. O prazo e as taxas de juros, porém, não serão divulgados. Os conselheiros terão a oportunidade de participar da votação de forma online a partir das 18h30 desta quinta. Ela se encerra às 17 horas da sexta-feira. O Departamento Financeiro São Paulino pretende ainda apresentar uma proposta para o Conselho Deliberativo no intuito de mudar o perfil dos contratos com instituições financeiras. O plano atual é trocar as dívidas de curto prazo por de longo, com possibilidade de pagamento com receitas futuras. Considera-se que os piores déficits do clube são de curto prazo, não apenas pela urgência de necessidade de pagamento.